expondo a sã doutrina. Meus irmãos, queria convidar aqui à frente nosso querido presbítero, irmão Leandro. Irmão Leandro é missionário, ele vai contar um pouquinho, né, do seu trabalho, e nós louvamos a Deus por estar aqui, a receber o nosso convite e aceitar, né? Irmão Leandro é genro do nosso irmão Fernando, né? E nós louvamos a Deus por essa família linda que Deus tem colocado nessa igreja, e ele tem feito um trabalho evangelístico maravilhoso. Ele vai poder dizer um pouco, mas queria dizer da gratidão, meu querido irmão, por estar aqui conosco. Queria orar pela sua vida, agradecer a Deus e dizer que você fique à vontade, sinta-se em casa. Senhor, te somos muito gratos nesse momento, grato por tudo que já aconteceu nesse culto, Senhor, em que podemos ter adorado, bendizendo e louvado o Teu nome. Mas agora, Pai, queremos e necessitamos ouvir a Tua voz. Por isso, como um canal de bens, como instrumento Teu, usa o Teu servo, Senhor, presbítero irmão Leandro, para falar aos nossos corações. Que ele seja um mero instrumento, um mero canal nas Tuas mãos. Assim como Tu já tens falado ao Teu servo, que ele possa ministrar aos nossos corações. Usa, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Fique à vontade, viu, meu irmão? Se quiser tirar o microfone. Graça e paz, irmãos. Irmãos, é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. O meu sogro vem falando do trabalho que tem sido feito, também bem como das dificuldades que fazem parte desse trabalho, mas, como dizia um ator bem conhecido, né? No pain, no gain, sem dor, sem ganho. Então é necessário que haja esse esforço mútuo para que essa igreja retorne ao crescimento. E eu espero poder ser útil também aos irmãos com isso. Amém? Irmãos, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Vale, tá certo? Nós atuamos no N6 e também é um trabalho em andamento no quilômetro 25, no Maria Tereza. A necessidade da implantação de uma igreja bíblica é muito grande. Nós somos rodeados por seitas, por heresias, e não só existe o fato de expor o evangelho genuíno, mas também de expor o erro, né? Parece que nós, como cristãos, hoje nos esquecemos que um dos nossos deveres como sal da terra e luz do mundo também é expor o engano, é poder, a luz, ela manifesta as trevas ali existentes também. Então, particularmente no 25, onde a gente trabalha, tem muita seita, muita heresia e muito engano. Você evangeliza e as pessoas, elas não querem, o estereótipo que vem na cabeça delas, o que elas pensam, é que nós somos iguais a eles. Então nós temos todo um trabalho para poder, primeiro, desinformar com relação a isso, e poder realmente passar a visão correta acerca disso. Inclusive o tema que nós vamos tratar hoje é com base nesse assunto. Espero que o Senhor possa nos ajudar a compreender melhor isso e podermos sair daqui revigorados e operar na obra do Senhor, conscientes das nossas responsabilidades como cristãos. Amém? Então, abra comigo, por favor, a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. A versão que eu vou utilizar é a NAA. Não sei se será a mesma dos irmãos, mas eu creio que poderão acompanhar bem. Atos, capítulo 9. Atos 9, versos de 1 a 9. Atos 9, versículos de 1 a 9. Quem encontrou diz amém? Vou fazer a leitura do texto, peço que os irmãos acompanhem comigo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Até aí. Irmãos, o tema que eu quero tratar com vocês hoje, e eu pensei bastante, né, sobre o que traria para vocês hoje, e eu acredito que nada mais atual, em tempos de grande relativismo como que a gente vive, em que discernir o que é um cristão e o que não é, está ficando cada vez mais complicado, é isso. Quais as características de um verdadeiro cristão? Qual a evidência de um verdadeiro cristão? Eu creio que a mensagem é muito oportuna por diversas razões. Nós temos inúmeras igrejas, inúmeras denominações evangélicas, muitas pessoas que se dizem cristãs e não são a sua maioria. O próprio Brasil, o nosso país, ele tem um grande percentual evangélico, mas a maioria disso não é cristã. Observe ao nosso redor, observe as redes sociais, observe o que tem se apresentado aí como cristãos. Parece que há um desconexo com a palavra de Deus e com o que ela ensina. Você vai, por exemplo, para o Antigo Testamento, o livro de Provérbios nos apresenta o que é a vida cristã na prática. O que é bem diferente de professar a fé e praticar a fé. Como dizia C.S. Lewis, o cristianismo ele é puro e simples. Aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação é bem claro na Escritura. Mas a prática dessas coisas é outra história. E alguns são apenas simpatizantes e acabam não tendo uma postura adequada aos cristãos. Isso envergonha a igreja do Senhor, isso envergonha o próprio Senhor, e isso acaba sendo uma mancha na história cristã. Então, irmãos, eu quero ver com vocês essas evidências na vida do apóstolo Paulo. Ele, como vocês sabem bem, ele era um perseguidor da igreja, ele se voltou contra Cristo, contra a igreja de Cristo, contra os discípulos de Jesus ali em Jerusalém e aos arredores, e ele estava firme no seu propósito de destruir a igreja naquele período. Até que uma coisa aconteceu na vida de Paulo e transformou a vida de Paulo completamente, e então nós vamos passar a ver quais as evidências da conversão genuína depois desse acontecimento. E à luz da vida de Paulo, eu quero que vocês individualmente comecem a refletir acerca da sua própria vida. E assim vocês poderão medir, né? O termômetro é a Escritura, para medir a sua conversão. Então, primeiro, algumas informações acerca de Paulo. Nós estamos diante de um homem que ele era zeloso, ele era judeu, ele era da tribo de Benjamim. O nome Saulo provavelmente foi dado em homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, que também era da tribo de Benjamim. E Paulo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, e ele era um fariseu bem conhecido ali no seu contexto. Provavelmente ele cresceu ali perto de Jesus, contemporâneo do Senhor,
e ele também havia sido discipulado por um rabino muito famoso naquele período, que era Gamaliel. No livro de Gálatas 1,14, nós encontramos algum relato da vida dele. Ele diz que, quanto ao judaísmo, ele levava vantagem sobre muitos da idade dele, era um homem instruído, era um homem distinto, e ele era também zeloso da sua lei. E não é curioso que essas características de Paulo, elas vão ser encontradas nele após a conversão? Isso é interessante porque Spurgeon dizia que alguns dos maiores servos de Satanás, hoje, depois da conversão, se tornam um dos maiores servos de Deus. Ele utiliza aqueles recursos que ele fazia para o mal no passado, para utilizar para a glória de Deus no presente. Isso é interessante. E para o judaísmo naqueles primeiros dias, o cristianismo era uma ameaça. Leia-se aqui o cristianismo genuíno, verdadeiro, fundamentado na doutrina dos apóstolos, como nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 2. Esse cristianismo que apresentava Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que também era exclusivo, baseado nas próprias afirmações de Jesus, de que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Observe que essa afirmação, ela é exclusiva. Ele não apresenta nenhuma outra forma de salvação por outro meio, ou por outras verdades, mas Ele é a única fonte de verdade, a única fonte de vida e o único caminho possível a seguir. Esse exclusivismo, ele parece ser incômodo quando nós evangelizamos, por exemplo. Você encontra hoje igrejas inclusivas, em que membros são aceitos normalmente, sem nenhum critério, ou sem uma análise mais acurada acerca da conversão dessa pessoa. Igrejas em que pessoas que até mesmo são homossexuais declaradas participam. E parece que não há nenhum confronto com relação a isso. Não é estranho quando você, por exemplo, projeta algumas imagens na sua cabeça de Jesus entrando no templo e expulsando os cambistas, e ele era tão rigoroso e zeloso, ele mesmo disse que o zelo da tua casa me consumirá. Ele tinha zelo por isso, mas hoje nós vemos um relativismo muito grande com relação a isso. E a igreja não pode crescer apenas em quantidade e não em qualidade, no sentido de que a sua doutrina está maculada, irmãos. Então, o cristianismo era uma afronta ao judaísmo naqueles dias. E nós temos alguns aperitivos do caráter de Saulo, um capítulo antes, quando ele, por exemplo, ele participa da execução de Estevão. Ele concorda com aqueles que assassinaram Estevão, ele faz parte disso. Então, eu queria ver com vocês o verso 1 do nosso texto aqui, ok? Diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo, ele era tão zeloso com a sua lei, e ele pensava que estava fazendo um trabalho em nome de Deus, quando na verdade estava lutando contra o próprio Deus. Mas esse texto aqui apresenta Paulo como se fosse uma fera selvagem. Ele respirava ameaças de morte no sentido de que ele estava determinado a matar, não apenas a prender e destituir aquelas pessoas de liberdade religiosa, mas de matar de fato. Essa era a característica de Paulo, até então, Saulo. Então, à luz desse texto, eu quero ver com vocês a primeira evidência acerca da
característica do verdadeiro convertido, porque até então, Saulo, ele era essa fera selvagem, e ele, de forma legal, e não está muito longe dos nossos dias, né? Porque o cristianismo já está sofrendo uma espécie de perseguição, pelo menos teórica, mas não se engane, isso não vai demorar muito, daqui a pouco tempo, não sei, mas se o andar da carruagem prosseguir dessa forma, isso vai acontecer de forma legal, essa perseguição, ela vai chegar. Nós não podemos estar distantes dessa realidade, até porque os profetas enfrentaram isso, o próprio Jesus enfrentou isso, a história da igreja aponta isso com os nossos irmãos no passado, e por que conosco seria diferente? Ele disse que se fizeram isso com a vara verde, o que seria da madeira seca, né? Então, isso estava acontecendo naqueles dias. E Saulo era o principal instrumento dessa perseguição. Inclusive, para quem quer ter um estalo, né? Um insight do que eu estou dizendo, eu vou fazer a indicação de 2 livros aqui. Leia o livro Torturados por Sua Fé, de Halara Popov, ou então Torturados por Amor a Cristo, de Richard Rembrandt. E vocês vão ver os sofrimentos de um cristão no período da Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Mundial, quando as igrejas foram perseguidas, pelo menos as igrejas mais fundamentalistas, as que pregavam de fato o Evangelho. Irmãos, é de arrepiar a espinha quando você lê aqueles relatos ali. Mas isso deve fortalecer a nossa fé em entender que o nosso Senhor passou por isso também. Nós cantamos, né, Castelo Forte, e o trecho da letra do hino diz que se nós temos que perder, né, família, bens, prazer, ou mulher, ou parentes, se tudo se acabar, embora o fim chegar, com Ele reinaremos. Então isso faz parte da vida cristã. Então Paulo era esse instrumento utilizado para a perseguição naqueles dias. Então, de forma legal, ele adquire cartas, epístolas aos sacerdotes principais, muito provavelmente a Caifás, que foi o mesmo que condenou Jesus ali naqueles dias, ou que levou Jesus a Pôncio Pilatos, porque Caifás, ele permaneceu no governo até o ano 36, ainda depois de Cristo, então provavelmente era ele. E Saulo, de forma legal, ele adquire essas cartas e ele vai então até Damasco. A distância até Damasco eram mais de 300 quilômetros de Jerusalém, partindo de Jerusalém. E no meio do caminho, então, Paulo, ele tem uma visão. Talvez esse seja um dos textos mais espetaculares do Novo Testamento, no sentido da manifestação de Deus na conversão da vida de alguém. E muitos de nós passamos por essa estrada de Damasco e fomos convertidos dessa forma. Então Paulo, ele cai ali e ele ouve uma voz e o Senhor fala com ele por meio dessa visão. E o Senhor diz: por que me persegues? É curioso que Jesus pergunta isso para um homem que estava perseguindo, e a partir dali ele passa a ser perseguido, mas quando ele afirma isso, ele aponta para o fato que quando a igreja é perseguida, o próprio Jesus é perseguido também. Você não pode afastar a igreja do seu dono. Então acontece tudo isso no caminho e Saulo, ele perde a visão. E como consequência disso, então, ele fica cego por 3 dias, nada come, nada bebe, e a partir daí nós vamos ver então as características. Então, primeira evidência do novo convertido ou do convertido: os olhos são abertos. Veja comigo o verso 17 e 18 do capítulo 9, versículo 17 e 18. Vamos ler bem forte comigo? Então, Ananias
foi... Imediatamente caíram dos olhos de Saulo Amém, até aí, irmãos. Veja que a primeira evidência da conversão após o que aconteceu foi que a cosmovisão de Saulo foi mudada. A primeira evidência da conversão de uma pessoa é que a sua visão do mundo e das coisas ao seu redor muda. Ele não enxerga mais as coisas como ele enxergava antes. Veja o que diz 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo. Então, a nossa cosmovisão muda, até uma caminhada no parque para o cristão se torna diferente. Nós não conseguimos mais enxergar as coisas como antes. O próprio Paulo, em um segundo relato, porque esse relato aparece 3 vezes aqui no livro de Atos, no capítulo 26 ele diz: quando Ananias recebeu a visão do Senhor e ele foi até Paulo, ele diz que eu apareci a você, Jesus dizendo a Ananias, para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio. Para quê? Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Meus irmãos, seus olhos foram mudados, a sua cosmovisão do mundo e das coisas mudou, você consegue enxergar algo diferente. João 9,39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, disse Jesus. Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, quando nós colocamos, o óculos da Bíblia e nós passamos a enxergar tudo de forma clara, nada pode permanecer como antes. E isso aconteceu com Saulo. Primeira evidência. Segundo, batismo. Olha o verso 18, do mesmo texto, novamente o verso 18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. O batismo é uma ordenança do Senhor e é necessária a todos aqueles que creem no Senhor. É curioso que algumas pessoas que conhecem a fé genuína passam algum tempo na igreja, mas não têm desejo de se batizar. Será que não é o compromisso que querem com Cristo? Uma coisa é querer e não poder, Outra coisa é poder e não querer. Então, às vezes, eles são simpatizantes, passam algum tempo, chegam aqui, mas elas não têm desejo algum, elas não querem compromisso algum, elas apenas gostam do louvor, gostam da palavra, gostam dos bons momentos em comunhão, do ágape, dos acampamentos, mas elas não querem compromisso maior com Jesus. Quando você vai para Atos capítulo 8, você encontra ali o relato, por exemplo, do eunuco. Filipe é enviado para evangelizar aquele eunuco, e Filipe começa então a expor
ao Evangelho, falar de Jesus Cristo, a partir do texto de Isaías que o eunuco está lendo, que até então não entendia aquilo que estava lendo, e Filipe então expõe o Senhor Jesus Cristo, e imediatamente, depois do entendimento acerca de Cristo, o eunuco diz: eis aqui a água, e eu estou aqui, o que me impede de ser batizado? Veja que é um desejo natural daquele que crê em Cristo, de fixar publicamente essa união com o Senhor, para que todos vejam que ele é cristão. Essa é uma segunda evidência. Marcos 16,15, Jesus dizendo: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Veja que o batismo não é um requisito para a salvação. Ninguém é salvo por isso, mas é uma ordenança. Logo, o cristão genuíno, ele tem prazer de se batizar, prazer de firmar esse compromisso com o Senhor. Ele não está aqui por estar, ele não está aqui apenas para cumprir tabela, mas ele quer um compromisso com o Senhor. Ele batiza. Quem está entendendo, amém? Há um compromisso. Os simpatizantes são aqueles que estão narrados em Mateus capítulo 7, né? Eles participaram, eles estiveram presentes, mas Jesus vai dizer: nunca vos conheci. É o que está em Apocalipse 21, né? Aquela lista seleta que João passa, e ele diz: os covardes não entrarão no reino, os tímidos. Nós temos uma posição no corpo de Cristo, e precisamos saber qual é a nossa posição no corpo, como membros do corpo. Precisamos saber qual é a nossa posição, tomá-la e avançar. E uma vez que nós definimos o nosso propósito, nós devemos atravessar como um trator em cima de qualquer obstáculo que se coloque ao nosso caminho. Como diz o livro de Hebreus, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Desembaracemo-nos de todo o peso religiosa. Aquele Paulo, porque ele era zeloso nisso, agora passa a seguir o caminho que ele perseguia. Você passou por isso, por essa mudança religiosa, de hábitos religiosos e de pensamentos idólatras. Eu lembro que antes de eu conhecer o Senhor, eu era católico romano, e todo mês de março a gente tirava a novena de São José, todo mês de março. E é curioso porque não sei quantos de vocês já participaram disso, mas geralmente tem o altar, né? Tem todas aquelas imagens, e só não tem Bíblia, ok? Mas toda aquela liturgia, né? Com os símbolos, com as imagens, com as ladainhas, salve rainha, oferecimento, toda aquela coisa, menos Bíblia. E é curioso porque enquanto as mulheres ficavam lá dentro, né, elas eram mais fervorosas quanto a isso, os homens ficavam sempre de fora. E eu era quem tirava a novena. E eu lembro que havia um momento que era o momento da contrição, e naquele momento todos os homens que estavam sentados fora corriam e se ajoelhavam em volta da parede e faziam um momento ali mais solene. Depois, quando terminava o momento da contrição, eles retornavam e começavam a conversar, e contar piada, enfim. Até o dia que eu tive contato com as Escrituras. E a semelhança de Paulo, parece que as escamas caíram assim. E a primeira novena que eu fui, ainda tirei uma novena após isso, a primeira novena depois disso, eu não me senti mais bem de forma alguma. Começaram a vir dúvidas, né? Perguntas à cabeça: por que eu estou me ajoelhando para José? O que eu estou fazendo aqui? Por que não se usa a Bíblia nesse lugar?
E essas imagens, e vinham aquelas perguntas na cabeça. Por que eu estou orando o Pai Nosso, que é bíblico, mas com o acréscimo da Ave Maria e da Santa Maria? Essas ladainhas, o que significa isso? E eu lembro que eu finalizei aquelas 9 noites ali, nas últimas, e eu disse para minha mãe, olha, pode esquecer, não vou mais participar disso. Então, acontece essa mudança religiosa. Saulo, agora, ele não mais queria aquilo, ele se livrou daquelas amarras e ele passou agora a seguir o caminho. O caminho aqui é uma designação para o cristianismo naqueles dias, porque eles só passaram a ser chamados de cristãos em Antioquia. Então veja, ocorreu isso com você? Isso é curioso, irmãos, porque a religião, ela se torna muitas vezes uma prisão. Pega essas seitas, a maioria delas são exclusivistas. Você não pode sair daqui, porque se você sair daqui, você está em perigo da sua salvação. É assim com Testemunhos de Jeová, é assim com adventistas, é assim com congregação cristã no Brasil, é assim com o catolicismo. Então se torna uma espécie de amarra espiritual. Graças a Deus que nós fomos livrados disso, irmãos. Amém? E você tem muito que agradecer por isso, muito. Até mesmo em igrejas que se dizem cristãs hoje, nós temos essas amarras espirituais com relação à religião. Eles decidem obedecer mais livros relacionados aos seus autores, como por exemplo, a igreja adventista apresenta Ellen White mais do que as escrituras. Eles apresentam esses métodos em detrimento das escrituras, e isso se torna uma amarra espiritual na vida dos seus membros. Pela graça de Deus, logo após a pandemia, houve uma adesão, às igrejas reformadas, bíblicas, do pessoal que saiu muito do neopentecostalismo e da congregação cristã no Brasil. Porque na época da pandemia eles não puderam congregar, então eles tiveram acesso à internet e puderam ter contato com pastores bíblicos, uma boa teologia, e muitos deles tiveram também seus olhos abertos com relação a isso. Não sei se alguns de vocês participou disso, mas quando iam aos centros espíritas no passado, quando tinham contato com aquilo, eu lembro que eu ia com a minha mãe e ela ia com a foto dos meus irmãos para de alguma forma livrá-los do que eles iam passando, ou era cachaça, ou era drogas, e eu lembro que ela levava a foto deles lá, pensando que de alguma forma iam obter alguma libertação para eles, quando era o contrário, eles estavam adquirindo mais demônios e atraindo mais prisão para eles. A única coisa que liberta o homem dessas amarras espirituais é Cristo. Irmãos, isso aconteceu conosco, nós tivemos nossos olhos abertos. Então essa é uma característica, uma terceira característica do verdadeiro convertido. Ele não está mais preso a isso. É curioso que de vez em quando, eu encontro alguns que têm contato com uma boa teologia, mas ao mesmo tempo têm contato com o que é ruim. E eu penso, como pode? As cartas de João, elas são uma evidência. Você quer cada vez mais examinar a si mesmo? Leia as cartas de João. João vai dizer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Uma referência ao Espírito Santo. E eu me pergunto às vezes, como podem ter acesso a uma doutrina sadia e saudável e ao mesmo tempo consumir heresia? É porque ainda não foram libertos das amarras religiosas. Então é nosso dever, como sal da terra e luz do mundo, também proclamar essa verdade, para que essas pessoas possam ser libertas disso, no nome e no poder do nome de Cristo.
Quarta evidência. Aliás, né? Deixa eu ler um texto ainda nesse tema da mudança religiosa. Veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses 1:8. O apóstolo Paulo vai falar sobre a fé dos irmãos ali de Tessalônica. Veja o relato de Paulo acerca disso. 1 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Isso aqui é o relato de Paulo, dando provas da fé dos irmãos ali. Veja o verso 8. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não é lindo quando nós cantamos, né? Ao único que é digno de receber a honra e a glória. Irmãos, Deus em Cristo nos faz adorar verdadeiramente, sem essas cadeias. E então nós vamos para uma quarta evidência. Não só a mudança religiosa, mas também uma mudança social. Veja o verso 19 do nosso texto. Atos 9, 19. Vamos ler juntos, bem forte, esse texto. Atos 9, 19. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Vocês notaram algum detalhe aqui? Ele não mais quis voltar para os seus simpatizantes da seita dos fariseus, mas agora ele deseja uma nova mudança social. Ele passa a congregar com os discípulos de Jesus em Damasco. Veja que ele também sentiu o desejo agora de partilhar com aqueles que tinham o mesmo pensamento que ele, o mesmo propósito que ele, e estavam agora no mesmo caminho que ele. Inclusive, Ananias, quando vai à casa de Judas, né, ele diz: Saulo, irmão. Há uma mudança social, os relacionamentos mudam. Aqueles colegas, né, que bebem, ou então que se drogam, ou que vivem uma vida mais liberal, libertina, eles são deixados de lado, no sentido de que nós não andamos mais com eles. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que nem se senta na roda dos escarnecedores. Há uma mudança social. Um salvo em Cristo tem desejo de andar com outro salvo em Cristo, de conversar com outro salvo em Cristo, de evangelizar com outro salvo em Cristo. É estranho um cristão que tem muita intimidade com ímpios. Ocorreu com você essa mudança social? Veja que ele permanece alguns dias com os discípulos ali em Damasco. Ele não frequenta mais os botecos, os motéis. E é curioso, né? Porque você passa a amar mais ainda os seus amigos, né? Entre aspas. Mas porque você agora é cristão, eles não querem mais ter contato com você. Inevitavelmente vai ter que ter uma separação. A verdade primeiro separa e depois junta. Então, às vezes, por medo da verdade, ou de expor a verdade, ou de romper os laços, nós acabamos omitindo a nossa responsabilidade. Mas há essa mudança. E eu lembro que quando eu comecei, né, que eu saí, eu disse à minha mãe que não ia mais participar das novenas. Ela ficou extremamente irritada com isso. Mas hoje, depois de
oração, e Bíblia, e expor o erro. Ela participa comigo sempre dos estudos agora. Ela jogou as imagens fora, não quer nem saber mais. Irmãos, é o Evangelho de Cristo, Ele faz isso. Há essa mudança social, essa mudança de relacionamentos, de hábitos. Quinto, está chegando agora, viu? Porque veja, à medida que vai passando, vai piorando, tá? Está chegando agora a parte mais densa da vida cristã. Lembra que eu falei que são as marcas de um verdadeiro convertido? Muitos de nós, principalmente agora, né, nessa sociedade moderna, o cristianismo está muito diluído. Leonardo Ravenhill dizia que o mundo hoje quer uma nova definição do cristianismo, mas o que nós precisamos é de uma antiga demonstração de cristianismo, e não de uma nova definição. Como diz, né, agora o herege Ed Renekiewicz, né, que a Bíblia precisa ser atualizada, que coisas que antes eram consideradas pecado pela Bíblia, agora tem que se adequar à sociedade moderna. Conversa! A Bíblia é sempre a mesma e deve ser proclamada assim. Então veja, agora chega a parte mais densa, a parte mais grossa da vida cristã, o que atravessa as quatro paredes. Há um desejo de testemunhar. Olha comigo aí o verso 20. A partir do momento que Saulo ele tem a visão de Cristo, que Ananias vai até ele, que ele se batiza, ele logo prega. Olha o verso 20. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Há esse desejo de testemunhar. Lá em João capítulo 4, nós temos o exemplo da mulher samaritana, que a partir do momento que ela tem o contato com Jesus, e que ela passa a ter aquela conversação com Jesus, eu fico imaginando a cena, ela começa a travar uma conversa com Jesus, e Jesus expõe a verdade para ela, e ela diz assim, né? Jesus está envolvendo ela na conversa, e ela diz assim: eu sei que vai vir o Messias. É curioso porque Jesus vai envolvendo ela na conversa de tal forma que ela começa já a pensar no Messias, e ela diz: eu sei que virá o Messias, e quando ele vier, vai nos revelar toda a verdade. E Jesus olha para ela assim: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Irmãos, imagina essa cena. E o que ela faz depois disso? Ela sai e vai evangelizar para toda a cidade e falar: eu encontrei o Messias, ele falou tudo da minha vida. Há esse desejo de testemunhar. Você pega, por exemplo, o endemoniado gadareno. Jesus cura aquele homem, e a partir dali ele vai para Decápolis, 10 cidades, ele vai evangelizar. Eles não conseguiam se conter em face do que Jesus fazia com eles, por mais que o Senhor pedisse: fica calado, não fala nada. Eles saíam e evangelizavam, eles não conseguiam se conter. Mas nós hoje não falamos. Ontem nós realizamos um evangelismo no 25, eu e um outro jovem da igreja. E a gente ia evangelizando, né? E as pessoas geralmente fecham a porta, entram para dentro de casa, enfim, não querem saber, né? E para mim o melhor método não é de porta em porta, até porque o pessoal já tem uma certa recusa, né? Testemunho de Jeová vai de porta em porta, Universal vai com aqueles jornaizinhos de porta em porta. Então eles já têm certa recusa de receber. Então eu geralmente coloco uma caixa, né, de som, um microfone, e saio falando na rua mesmo. Quem quer e quem não quer ouve a mensagem. Mas de vez em quando, irmãos, é curioso que parece que você é assaltado com algumas dúvidas colocadas por Satanás na sua mente. O que você está fazendo aqui? Isso é vergonhoso para você.
E de vez em quando a gente passava em frente a alguns lugares mais movimentados, né? As pessoas olhavam assim e a gente era assaltado com isso. Como se nós quiséssemos nos envergonhar disso. Então você tem que se concentrar no Senhor e avançar acima da sua própria vontade. E continuar falando bem mais alto, como aquele cego, né, à beira de Jericó, que apesar da multidão que dizia cala a boca, ele continuou clamando mais alto. Então nós continuamos evangelizando, apesar daquele sentimento que vinha às vezes no nosso coração. E eu sei que muitos de nós hoje, que temos uma doutrina alinhada, nós sabemos a verdade, nós sabemos porque é que Cristo veio, justificação, regeneração, a ira de Deus, o livramento da ira de Deus no inferno, a gente sabe de tudo isso, e reter isso é pecado. Que Deus nos ajude, e a essa igreja, irmãos, para sairmos lá fora e proclamar a verdade de Cristo. Saulo, ele passa a testemunhar e afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele mesmo homem que ia persegui-lo, agora proclama essa verdade. Mas ele não apenas proclama, ele também demonstra que Jesus é o Filho de Deus. Então há esse desejo de testemunhar. O que mais? Sexta característica. Causa impacto nas pessoas. Causa impacto. Olha ainda o verso 21 do nosso texto. Todos os que ouviam Saulo estavam o quê? Atônitos. Eles estavam confusos, perplexos. O próprio Ananias disse: quem? Saulo que vai vir aqui? Eu recebi informações de que esse cara está vindo matar a gente. É como se ele dissesse para Jesus: Jesus, você não está atualizado não? Você não está sabendo o que está acontecendo aqui não? Ele está vindo matar e levar preso. Até o próprio Ananias ficou perplexo com aquilo. Então, olha o que eles diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? A nossa vida pós-Cristo, pós-conversão, ela gera impacto nas pessoas, porque elas conheciam a gente antes e passam a conhecer a gente depois de Cristo, então elas ficam perplexas com isso. Deixa eu perguntar, a sua vida tem gerado esse impacto? Você diz: não, irmão, a minha vida, a minha vidinha é comum, eu vou trabalhar, volto, ninguém é impactado, ninguém é influenciado com ela. Irmãos, eu trabalho no campo, lá no N6, e o que eu mais vejo são pessoas que se dizem cristãs, mas que nada disso é evidenciado na vida delas, nada. Elas não têm prazer de testemunhar, elas não têm prazer de se afastar daqueles que brincam e zombam e escarnecem abertamente do nome de Jesus. Elas vão e voltam normalmente. Há uma história que eu ouvi de um criminoso nos Estados Unidos, o nome dele era Charles Peace. Ele estava no corredor da morte e havia um sacerdote, não sei se era padre ou se era pastor, havia um sacerdote com ele, porque eles chamavam, né, geralmente os sacerdotes, e ele estava no corredor da morte. E o sacerdote, ele ia lendo um livreto sobre a fé, né, e falando do inferno. Só que ele ia falando do inferno de forma tão desinteressada, tão monótona, tão fria, que o criminoso, apesar de não crer naquilo, parou e disse assim: se eu cresce nisso que vocês estão falando, se eu cresce que existe um inferno eterno e que
eu estou prestes a ser lançado nele, porque eu estou caminhando para a morte. Se eu cresce nisso, eu caminharia toda a Inglaterra, Estados Unidos, toda a Inglaterra, ainda que fosse de joelhos, para falar isso. Como você consegue falar dessa forma? Veja, vai e volta, e essa vida cotidiana tem que ter impacto. O evangelho tem que causar isso nas pessoas lá fora. Inclusive, o que vai atrair essas pessoas não é o que sai da nossa boca, mas é o que elas veem na nossa vida. O apóstolo Paulo disse: vocês são cartas vivas que o mundo lê. Vocês são o bom perfume de Cristo. Nem sempre as pessoas lá fora leem a Bíblia, mas elas leem em você. Elas olham para a sua vida, para o seu comportamento. Então, há esse impacto. Lembra que eu falei do endemoniado gadareno? Assim que ele foi curado, diz que os demais, se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que antes havia sido dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e eles temeram. Então tem de haver essa mudança, essa perplexidade nas pessoas ao olhar para você. E ao olhar para você, elas vão dizer assim: eu quero esse Jesus que você professa. Então, veja como isso é bem mais embaixo, né? Veja como isso rompe a barreira do superficial. O que mais? Estamos caminhando para o fim. Causa também, irmãos, a perseguição. Veja que, à medida que as evidências vão caminhando, vai piorando a situação, Ou então, em outras palavras, vai ficando mais difícil. Outra evidência, a perseguição. Veja, por exemplo, o que diz a palavra de Deus em Lucas 21. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, disse Jesus. João 15:20, lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Mateus 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem ocorrido alguma espécie de perseguição? Há um relato na história de John Wesley muito curioso. John Wesley foi um pregador muito intenso. Ele evangelizou muito. E em dado momento, ele estava no seu cavalo e ele percebeu que estava tudo em paz com ele. E ele de repente desce do cavalo e ele ora dessa forma. Ele diz: Senhor, há algo de errado comigo? Ou há algo de errado com a mensagem que eu estou pregando? Está tudo tranquilo, ninguém me perseguiu, ninguém disse nada contra mim. Será que é o teu evangelho que eu estou pregando mesmo? E a história diz que mal ele termina de orar, alguém joga uma pedra nele. Era como se fosse uma confirmação. E ele diz: obrigado, Senhor, porque agora o Senhor confirmou a tua mensagem. Mas qual é a nossa perseguição? As pessoas saem da igreja porque o pastor não abraçou elas. As pessoas saem da igreja porque teve um desentendimento com o irmão. Qualquer coisa é suficiente para que elas possam se afastar. Que perseguição, que nada. Veja, irmãos. Mas aqui é uma evidência da verdadeira conversão. Porque se há perseguição é porque você fala a verdade, você prega o evangelho, você vive a verdade, e isso vai na contramão do mundo. Você está lutando e está nadando contra a maré.
Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 5, né, o começo do Sermão do Monte ali, as bem-aventuranças é uma característica de todo cristão genuíno, ok? Todo cristão nascido de novo tem que ter as bem-aventuranças em menor ou em maior grau, mas tem que ter. Agora, veja que há uma sequência ali, né? Os que choram, os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, e vai. Quando você reúne todas essas características, qual é a última que vem? Bem-aventurados perseguidos. Há uma ordem lógica nessas afirmações. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, diz Paulo, serão perseguidos. Então, irmãos, como dizia Lutero, né? A paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Se há tudo em paz com você, no sentido de que não está tendo nada pela verdade, desconfie. Essa é uma evidência. Inclusive, o próprio Paulo foi perseguido ali. Veja que no versículo 23, os judeus resolveram matar Saulo. Ele ficou sabendo do plano deles, e ele fugiu de Damasco através de um cesto. Aquele homem que ia lá cheio de moral, agora sai de lá envergonhado dentro de um cesto. Aquele que foi para perseguir passa a ser perseguido. Olha que coisa interessante. Estamos terminando. Há também um desejo de congregar. A evidência do verdadeiro cristão. Há um desejo por congregar. Hebreus 10, 20... se entender minha letra aqui, gente. Acho que é 25. Não deixemos-nos de nos congregar, como é costume de alguns. Congregar é um meio de graça. E o cristão genuíno, ele deseja estar com os irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, disse Davi. Salmo 84, 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O cristão quer estar aqui, ele quer cantar, ele quer louvar, ele quer estar com outros irmãos, ele quer participar disso. Inclusive, essa é uma preparação para o que vai vir depois. Hoje tem uma onda de desigrejados, né? Gente que diz que não precisa da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo morreu pela igreja. Um membro afastado do seu corpo, ele morre e não tem serventia nenhuma. Venham, irmãos, chamem outros para vir. Projetem isso na cabeça de vocês. Eu quero ver a minha igreja avançando, eu quero ver ela cheia, e para isso eu vou pregar o evangelho de Cristo, e vou convidar, e vou orar para que quanto mais colheita for feita, mais semeadura venha. Tem esse desejo, e Deus vai honrar isso, porque no Senhor nosso trabalho não é vão. E eu termino, irmãos, afirmando para vocês que as evidências da verdadeira conversão têm de estar presentes na nossa vida. Nós não podemos nos enganar, não podemos. O apóstolo Paulo disse, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Que Deus nos ajude a cumprir isso, que Deus nos dê força e poder e derrame sobre nós o Espírito Santo, para que a gente avance nisso, e para que as pessoas apenas não observem o que nós dizemos, mas o que nós falamos e a nossa vida, e sintam desejo de seguir a esse Cristo que nós seguimos também. Amém? É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês hoje, tá certo? Eu queria orar com vocês, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos nos apresentar ao Senhor. Pai Santo, a Ti damos a honra, a glória, a graça e o louvor para sempre. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias na nossa vida. Obrigado por o Senhor ter nos chamado das trevas para a Tua luz. Obrigado, Senhor, por um dia o Senhor ter nos tirado, Senhor, do império das trevas e poder ter nos transportado para o reino da luz e nos ter dado uma cosmovisão e nos ter dado, Senhor, uma família nova em Cristo, irmãos e irmãs que amam a gente e que se preocupam com a gente, que oram por nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não estamos mais na ignorância, nós não seguimos mais os ídolos,
mas nós seguimos o Deus único e verdadeiro. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por estar aqui, eu te agradeço, Senhor, por poder contemplar o rosto de cada irmão, de cada irmã aqui presentes. É bem verdade que o Senhor disse que não há ninguém que deixe pai, mãe, irmãos e família e não ganhe 100 vezes mais. A partir do momento que eu vi, Senhor, esses irmãos, eu notei que eu tenho mais uma família aqui. Obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada um deles, abençoe a Igreja Batista Calvário aqui, faça ela crescer, Senhor. Seja com eles, Deus, derrama o Espírito Santo sobre nós aqui, Senhor, faz teu reino avançar, receba a glória para si, e nos conforme à imagem de Cristo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.